Estamos de volta e tivemos a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios Adelaide Conduta, a CEO da Papa Rica. Uma pessoa, uma mulher empreendedora, uma pessoa com uma história maravilhosa e eu tenho certeza que ficou com um gostinho de quero mais. Senta aí e assiste comigo essa história tão bonita de empreendedorismo. Olá, pessoal, que delícia estar com você mais uma vez aqui no nosso cantinho decorado. E hoje eu estou aqui com uma empresária, mãe, profissional, estudante. O que mais podemos dizer, Adelaide? Boa tarde, que delícia estar aqui contigo. Muito obrigada por ter vindo até aqui para conversar, para bater um papo com a gente. Me conta aí, tudo isso e tem mais coisa, eu tenho certeza disso. Ah, sim, tem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tânia. Obrigada pelo convite. Eu falo que assim, é incansável, né? Eu sou muito dinâmica. Eu me formei em Direito há muitos anos atrás, mas aí fiz Pedagogia, fiz outras 5 pós-graduações em Educação. E agora inventei de fazer gestão de pessoas. Depois dos 46, acredito eu que encontrei aquilo que eu quero ser para o resto da minha vida. Eu quero gerir pessoas e acho que faço isso muito bem. Mas tenho 5 filhos, são 5 bichos, então eu digo muito que são 10 seres vivos que dependem da minha pessoa. Tem gente que fala, como é que você consegue, né? Como é que você dá conta? Eu nunca dou conta, eu não dou conta. Onde eu tô, eu sempre falo assim, se eu estiver na empresa, meus filhos estão perdendo. Se eu estiver com eles, a empresa está perdendo. Alguém sempre vai estar perdendo. E qual é o grande segredo do sucesso? Eu tento fazer o equilíbrio disso tudo, né? Sempre. Entre a casa e a família e o trabalho. Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso, é você buscar esse equilíbrio. Realmente, eu acho que esse é o grande segredo do sucesso. Mas como falávamos aqui um pouquinho antes de entrar no ar, uma das coisas que nos faz bem é exatamente trabalhar, né? E todas essas coisas dão muito trabalho. Sim. Né? Então, realmente, eu não sinto que os filhos sintam, porque de alguma maneira tu estás presente, assim como a tua empresa sente, uma mulher de pulso, uma mulher que está em todos os lugares, né? E tem muita história para contar, e eu quero ouvir todas essas histórias. E nós vamos começar lá atrás, por que a escolha do direito? Então, eu venho de família em que meus avós eram advogados, meus pais são advogados, e respirei política durante quase toda a minha vida. Minha família paterna, né, tinha muitos políticos nela. Lá em Pernambuco? Na Paraíba. Na Paraíba, gente, isso. Olha só de onde vem essa mulher. E aí você cresce ouvindo falar sobre leis, né? Sobre legislação. Você se apaixona pelo direito. Não tem para onde. Mas eu queria muito ser delegada, né? Era um sonho de uma vida, realmente era ser delegada. E eu fiz o direito para isso. Eu não fiz para trabalhar em escritório. Tanto que quando eu termino, eu tiro a OAB, eu colo grau em janeiro, tiro minha OAB em março. E em julho eu presto meu primeiro concurso público para delegada da Polícia Civil. E eu vou muito bem no concurso. Só que acontece que, na hora de fazer o exame de prática do concurso, eu descubro 2 dias antes que eu estou grávida do meu primogênito. E isso faz com que os planos mudem, porque as prioridades mudam. E sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Daí eu achei que já não cabia mais, naquele momento, naquela hora, eu me dedicar a ser delegada. Meu sonho era da Polícia Federal, não era Polícia Civil era só, eu só queria saber como era primeiro, para depois tentar a Polícia Federal. Mas ali eu decidi que não ia combinar muito. Eu sei que muitas mulheres hoje desempenham essa função, mas eu não achei mais conveniente uma mulher andar armada, com um filho, e isso pesou. E eu sabia que eu tinha que ir para outros lugares para fazer academia de polícia, ela não fica no nosso estado. E tudo isso eu botei numa balança e resolvi, por alguns momentos, ser apenas mãe.
E mãe. foi isso que eu fui do Matheus, que é o meu Aliás, primogênito. apenas não, ser mãe. É uma profissão maravilhosa. Apenas que eu falo assim, sem nenhuma outra função correlacionada, né? Sim, sem Eu passei quase, eu falo assim, uma eternidade, mentira, eu passei quase um ano sendo só a mãe do Matheus, né? E quando eu falo assim, só a mãe do Matheus, é porque depois que eu tive filho, eu deixei de ser Adelaide, né? Lá onde eu moro, muita gente me conhece como sendo a mãe dos 5 meninos. Muita gente fala e se refere como, é aquela que tem 5 filhos. Então, assim, às vezes agora nem o nome, né? Não vai mais nem Adelaide, mãe do Matheus, ou do Pedro, ou do Lucas, ou do João, ou da Maria, não. Entendo perfeitamente. Né? Eu já fui a mãe da Dani e da Kitty. Olha aí. E isso acontece. E tá tudo bem, porque eu acredito que são fases, né? Você vive cada uma delas. Sem dúvida. Né? E intensamente, né, intensamente, sim. E aí foi por isso que eu escolhi o direito. Foi por isso que eu desisti do direito, mas quando eu falo assim, desistir do direito, eu só desisti de ser delegada. Eu continuo apaixonada pelo direito, eu amo o direito penal, eu sempre leio, meu pai ainda é advogado, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, então a gente ainda conversa sobre, eu ainda respiro muito esse meio, tanto do direito como da política. E depois veio... Aí depois o Matheus, ele estava com... Eu fui para Angola, morei um tempo lá, passei 7 anos morando em Angola. Lá eu montei uma casa de festa infantil, porque surgiu a oportunidade de fazer uma parceria com a brasileira, e a gente montou lá a primeira casa de festa infantil do país. E foi um sucesso, graças a Deus, deu super certo. Mas ciclos começam, ciclos se encerram. E eu vi a hora de voltar para o Brasil. E quando isso aconteceu aqui, o Matheus já existia uma suspeita dele ser hiperativo, mas eu precisava de uma equipe multidisciplinar para me dar essa segurança de diagnóstico. Então, a gente foi atrás disso, né? Quando a coordenadora e a psicóloga da escola me chamam e falam assim, ele estava com 7 anos, alfabetizando. O Matheus, ele levanta, num período de 4 horas, em média 60 vezes. Um aluno passa, em média, 40 minutos sentado. O Matheus não passava nem 5 minutos sentado, 2 minutos sentado. Então, a gente começou a fazer essa investigação multidisciplinar com uma equipe de profissionais. E sim, foi na época, aos 7 anos de idade, fechado esse diagnóstico. E não que meu mundo caiu de forma alguma, porque para mim era desafio, sempre foi desafio. Estudar sempre foi desafio. E aí eu vou e faço a 2ª faculdade de pedagogia. E com ela eu faço 4 especializações na área da educação. Porque a 5ª só veio agora há um ano, que eu terminei 1 ano e meio, que foi a educação transformadora que eu fiz na PUC. Então, eu precisava entender do mundo dele. E para isso eu precisava estudar. Bom, e aí se uniu a mãe e a profissional. Sim. E aí depois, Adelaide, agora, nesse momento, cursando novamente uma faculdade. Isso. Agora, depois dos 46, agora fazendo gestão. Gestão de recursos humanos e negócios digitais, também na PUC. E apaixonada pelo que eu estou fazendo, assim, super realizada. E eu acho que a sacada da vida é muito disso, de você procurar suas realizações pessoais, né? O que é que te move, né? O que é que ressignifica a sua vida? A minha sempre foi estudar. E olha que eu não era, em colegial, eu não era daquelas alunas, top, ou só tirava 8, 9, 10, não. Eu ficava em recuperação. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu não vi outra forma de alcançar o que eu quero, senão através do conhecimento. Olha aí, meninada, presta atenção no que ela está falando, isso é muito importante. É verdade, é verdade. E assim eu levo com os meninos, sabe? Hoje são 5 filhos, um com 19 anos na faculdade, um com 16 no 2º ano do ensino médio, tem um Pedro com 10 anos e os gêmeos com 3 anos. Ou seja, gente, vocês entenderam, gêmeos com 3 anos. E agora com um empreendimento caçula chegando aqui, isso, trazendo aqui para a nossa cidade um empreendimento muito bacana. Isso, a Papa Rica, ela na verdade ela existe no mercado há 25 anos. Agora, 4 de agosto, ela fez 25 anos de existência. Mas isso em Limeira, em sua fábrica. Ela passou a ser franquia de 5 anos para cá. E tem 2 anos que a gente trouxe ela para Indaiatuba. A Papa Rica, ela é especializada em comida congelada saudável infantil. Esse é o nosso foco. A gente atende todas as idades. Sim. Vai do bebezinho até o vovozinho.
mas a nossa especialidade é comida infantil. E ela surgiu da necessidade minha. De uma necessidade própria. Exatamente. Com as tuas crianças. Os gêmeos estavam com 7 meses de vida e eu me via enlouquecida. Eu não tinha tempo. Eu trabalhava de segunda a sexta e eu tinha já 3 meninos, fora os 2. Então eram 5 meninos precisando da minha atenção. E eu não conseguia simplesmente comprar o alimento, ir à feira, né, fazer a busca pelo legume, pela verdura, chegar em casa, lavar, higienizar, cozinhar, ferver. Sim, é um processo muito difícil, que demanda sim, muito congelar. tempo. Não é uma coisa assim, as marmitas estão prontas. Não. Então eu perdi o sábado e o domingo para fazer comida para uma semana. E aí gente, tem que existir. Da onde eu venho, lá na minha terra, tem vários. Como é que aqui não vai ter? Claro que vai ter. E comecei a buscar no Google. E aí eu encontrei em Sorocaba, Papa Rica. Aí eu, vou lá conhecer. Me tornei uma das maiores clientes da Papa Rica Sorocaba. Bom, eu imagino, com uma pegava família... a estrada, exatamente, eu pegava a estrada e ia lá buscar minhas marmitinhas. Quando eles não entregavam, eu ia lá e buscava minhas marmitinhas. Toda sexta-feira. Numa dessas vezes, eu com o meu esposo dentro do carro e eu pensando, gente, o que eu estou fazendo? Do mesmo jeito que eu preciso, mãe, empreendedora, cansada. Eu sei que tem muita gente que ama cozinhar, não é o meu caso. Eu não tenho essa relação de amor com a cozinha. Eu gosto de cozinhar pontualmente. Para as pessoas que eu vou receber, eu gosto. No dia a dia, realmente eu não sou fã. E eu vi, assim como eu, várias mães precisam disso, desse apoio. Porque, querendo ou não, se eu te tiro da cozinha, eu te proporciono outras coisas. Lazer, tempo livre, terapia, academia, tempo com seu filho. Então, é o tempo que você quiser fazer o que você quiser. Não precisa ser na cozinha, né? A gente não pode pensar que a gente tem que demonstrar amor só cozinhando. A gente pode demonstrar amor de N formas, né? E deixar a cozinha para Papa Rica. Então, por isso, a gente trouxe para Indaiatuba, Itu, Salto, Porto Feliz, porque essa era a ideia. Eu não consegui nunca desvencilhar o meu lado educadora. Nunca. Então, eu sempre pensei assim, eu quero um espaço que ele sirva de acolhimento para a família. Então, quando eu treino a equipe, eu treino sempre com essa visão. Eu preciso que a mãe, quando chega aqui dentro, ela entenda que aqui é um lugar de acolhimento. Eu preciso que vocês saibam como chamar essa mãe para dentro e ela se sentir aqui um pouco parte dessa história da Papa Rica, né? Então, falar sobre como é que a gente surgiu. A gente surgiu de uma mãe empreendedora. A Marisa, quando teve a ideia de lançar, né, de fazer a Papa Rica, foi também pela necessidade dos seus filhos. Uhum. Então, isso para mim é fantástico, porque eu me identifico com essa história. E numa dessas idas e vindas de Itu para Sorocaba, foi quando a gente pensou, e por que não? E a gente vem fazendo esse trabalho. E esse trabalho acontece em Itu há quanto tempo? Agora a gente vai fazer, acho que 3 anos ou 2 anos. A gente vai fazer 2 anos. 2 anos, a gente quando abriu nas 4 cidades. A gente abriu em Itu, Indaiatuba, Salto, Porto Feliz. A loja física, a primeira foi a daqui. A gente primeiro trouxe para cá, porque a gente pensava, dentro da região que a gente tem, é uma cidade maior. Então, se é para fazer um plano piloto, né, vamos fazer primeiro em Indaiatuba, dando certo, a gente vai abrir a física. Mas as cidades já eram nossas, e aí a gente foi, abrimos Itu, tem 1 ano, então Indaiatuba faz 2, Itu fez 1. É isso. E Porto Feliz e Salto a gente faz entrega, faz o delivery delas. Bom, vocês já perceberam como ela conduz o dia a dia dela? E aí, Adelaide, e o lazer? Então, é muito engraçado, né? Porque eu tento sempre conectar o lazer com algum trabalho. É claro que a gente viaja, é uma coisa que eu gosto de fazer, aprendi a gostar de fazer, é viajar. Mas assim, nunca é lazer, somente lazer. Primeiro porque quem disse que uma mãe que viaja com 5 filhos tem lazer? Não acho que isso seja viável, né? E, inclusive, em janeiro fiz essa loucura de viajar só, eu, o marido e os 5, né? E passamos 30 dias na Europa. E assim, eu voltei, mas muito mais cansada do que eu fui. Muito mais, porque é demanda. Existe uma demanda emocional, que são os mais velhos, e existe a demanda braçal, que são os mais novos. Então, você não tem qual sossego que você tem, né? Não tem muito. Mas eu procuro
fazer algumas coisas que eu gosto, fotografar. Eu já trabalhei com fotografia. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, já não mais profissionalmente, mas por lazer. Então, sempre eu levo minha câmera e ele fica com as crianças, eu dou uma escapada, vou tirar umas fotos que eu gosto de fazer isso. Artesanato é outra coisa também que me apaixona muito. Então, quando chega a festa dos gêmeos, é uma válvula de escape para mim. O que é que eu faço? O que tem para fazer? Manual sou eu que faço. Então, as lembrancinhas do aniversário dele. O aniversário é em julho, eu começo a fazer em março. Porque, é claro, eu não vou ter tempo todos os dias para pintar as caixas. Mas se elas estiverem ali e eu tiver 4 meses para fazer, vai sair tudo pronto. E eu prefiro eu fazer. Porque é, sim, uma forma de eu parar um pouco e estar ali fazendo algo que eu gosto. Então, eu procuro fazer algo que eu gosto? Procuro. Mas, assim, dizer que eu procuro fazer algo que eu gosto no meu tempo livre, não tem como, porque não há tempo livre. Gente, vocês viram que loucura que é a vida dessa mulher. Eu fiz questão de trazê-la aqui para que ela contasse um pouquinho. E olha, sério, hoje ela contou um pouquinho do dia a dia dela. E olha, já estás convidada para vir mais uma vez contar um pouquinho das experiências das tuas viagens. Eu sei, inclusive, que houve uma viagem recente com os gêmeos. Sim. E faço questão que tu venha aqui novamente. Te agradeço imensamente por teres tirado esse tempinho para vir até aqui. E as câmeras são suas. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom quando eu encontro com a Tânia, a gente conversa sobre muitas coisas e é um carinho imenso estar aqui. Muito obrigada. E para vocês, uma história que a gente esqueceu aqui, sabe de qual foi de falar? Sobre o ser mãe, né? Como a gente falou muito aqui em maternidade, né? Na quantidade de filhos que eu tive, quando eu tinha 24 anos, disseram que eu não seria mãe, né? Que eu não poderia ser mãe, porque eu tinha adenomiose e eu tinha o que se chama de ambulação. E eu nunca desisti de ser. Eu tive 10 gestações que me geraram 5 filhos, né? A última é gemelar. Então, para as tentantes, né? Aquelas que ainda estão nessa de tentar, persistam, porque eu acho que essas coisas, elas acontecem quando elas têm que acontecer e não tem ninguém que diga a você assim que isso não pode, isso não vai acontecer, seja ao querer um filho, seja querer uma profissão, né? É muito daquilo que a gente bota na cabeça da gente. Então, naquilo que você pensar, você vai realizar. É isso. Então, pessoal, muito linda a história da Adelaide, não? Adelaide, muito obrigado por ter tido esse tempinho para vir até aqui. E, gente, não esqueçam de ir lá na Papa Rica, ali na Avenida da Santa Rita, que Indaiatuba todo conhece. E a comida é uma delícia, iniciação alimentar para crianças, um lugar muito fofo. Bom, gente, e por fim, hoje acabou, mas semana que vem tem muito mais Revista Dávila. Agradeço principalmente a Mais Escova, que produz meu cabelo, e aí é Amore que me veste. Até semana que vem.